Olá, esse vídeo é para dar algumas dicas de formatação em LaTeX. Na ciência, LaTeX é a linguagem que a gente usa para escrever textos, ou seja, relatórios, dissertações, teses, artigos, projetos de pesquisa, tudo, essencialmente todo texto científico é escrito em LaTeX, que é um negócio muito poderoso para a parte matemática, né, para formatar as equações, mas não apenas, também para gerar documentos bem editados em geral. Aqui eu não vou ensinar a usar LaTeX do zero. Quem estiver começando consegue encontrar outros recursos na internet, tem muito material para começar a aprender. Eu vou supor que vocês já sabem usar LaTeX, já começaram, estão escrevendo seus relatórios, etc. E eu vou dar aqui algumas dicas que eu não quero chamar de dicas avançadas, porque não são. Muito pelo contrário, são as coisas muito simples, na verdade, que eu vou falar. Mas são algumas dicas sutis. Então são pequenas sutilezas de formatação que muitas vezes, mesmo quem já está acostumado a usar LaTeX, pode não ter se dado conta ainda desses detalhes. E são umas coisas que depois que você sabe a maneira correta, é muito fácil de fazer do jeito certo. E ao mesmo tempo são umas pequenas formatações que, quando estão erradas, saltam aos olhos, então causa ruído, né? Atrapalha, né, o ritmo de leitura de quem está lendo o texto com essas coisinhas erradas. Bom, mas vamos lá. Então eu separei aqui em algumas dicas, algumas recomendações, começando da coisa mais simples, que é, primeiro, as variáveis matemáticas, elas são em itálico, né? Então, a maior parte do que eu vou falar aqui são assuntos de fontes, né, espaçamentos e tal. Então, primeiro, as variáveis matemáticas são em itálico. Isso você já se dá conta quando você coloca uma equação, né? Você coloca lá um begin equation, end equation, que você escreve na equação, já sai naturalmente, né, no ambiente matemático, com as fontes em itálico. Mas o que eu queria apontar aqui é que, quando você faz referência a essas variáveis das equações no corpo do texto, tem que ser a mesma fonte, né, da que foi usada dentro da equação. Ou seja, se no corpo do texto você for dizer que onde m é a massa e a é a aceleração, percebeu o detalhe aqui da formatação, né? Então você não pode deixar um m solto aqui, porque senão ele seria como esse m, aí tá errado. Então o m, que é uma variável matemática, tem que ser como esse, né, itálico. E o A, a mesma coisa. Você percebe até que é totalmente diferente, né? O A com a fonte reta e o A com a fonte itálica. Bom, então a primeira dica era só isso mesmo. Quando você coloca uma variável matemática aqui no meio do texto, ela tem que estar entre cifrões, né, para justamente ter a formatação itálica de variável matemática. Ok, essa era a primeira coisa, bem simplesinha, né? A maior parte das pessoas já sabia disso. Aí a próxima coisa, já que a gente falou de equações, é um detalhe que vale a pena ressaltar, que é o seguinte: as equações fazem parte da frase. Essa é a mensagem principal. As equações fazem parte da frase. Elas não são uma coisa autônoma, flutuando, independente de parágrafos. Não, tudo bem, ela pode estar centralizada, mas ela faz parte do fluxo contínuo de uma frase. Então eu coloquei aqui um exemplo errado primeiro para a gente ver. Então veja, né? Você vem escrevendo aqui um texto, blá blá blá, em algum momento você fala equação, tá lá, dois pontos. Aí vem uma equação e você continua escrevendo o texto. Agora, do jeito que está aqui, tem pelo menos 3 erros, né? Quais são os 3 erros? Então, o primeiro que salta aos olhos é essa indentação de parágrafo, né? Que está errado. Não é para ter esse espaço aqui. Por quê? Porque quando você diz, a equação é, dois pontos, F igual a MA. Onde? M é a massa e A é a aceleração. Esse onde concorda que não é o começo de um novo parágrafo, né? De fato, não é nem o começo de uma nova frase, é a mesma frase, né? Então, certamente não pode ter uma indentação de começo de parágrafo, porque não é o começo de um novo parágrafo. Então, esse aqui já é um erro. E menos ainda se tivesse maiúsculo, né? Estaria mais errado ainda. Mas então, essa é uma coisa, essa indentação. Além disso, tem um outro erro, esse é sutil, que é um erro de espaçamento. Tem espaço em branco demais entre esses dois pontos e a equação. E o terceiro, já vou dizer, falta uma vírgula, porque, como eu disse, né, é uma frase. Então, a equação faz parte da frase, apesar dela estar centralizada aqui. E qual que é a origem desses erros, né? A origem é a seguinte: quando você está escrevendo suas coisas em LaTeX, tem aqui, né, texto, 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 aí begin equation, end equation, tudo bem? E continua texto, texto, texto. Mas o que acontece aqui do jeito que está escrito nesse exemplo errado?
do jeito que está aqui, é como se tivesse 3 parágrafos, né? E não é isso, tá errado, não são 3 parágrafos. Mas por quê? Porque em LaTeX, quando você pula uma linha em branco, né, no source code, né, no arquivo.tex, quando você pula uma linha em branco, isso significa comece um novo parágrafo. Então, o que você está dizendo aqui é, isso é um parágrafo, a equação é um segundo parágrafo, e esse onde M é um terceiro parágrafo. Então, está errado. Essas 3 coisas não são 3 parágrafos. Não apenas elas pertencem ao mesmo parágrafo, essas 3 coisas, na verdade, são a mesma frase, né? Então, qual é a maneira de corrigir isso? Bom, seria simplesmente não dar um espaço em branco em volta do begin e end equation. Podia parar por aí. Só que, como em geral fica meio compacto demais, fica ruim de ler, né, o arquivo.tex, a maneira, né, o truque esperto aqui é, ao invés de encostar, né, essa linha no begin equation para ficar tudo junto, é deixar uma linha em branco, que na verdade não está em branco, né, você colocar 1% aqui, que é o comentário em LaTeX. Então, agora isso passou a ser uma linha comentada, ou seja, é como se ela não existisse, né? De fato não existe, né? Para fins de compilação do arquivo.tex. Então, agora isso aqui deixou de ser uma linha em branco, né? É uma não linha pulada. Aí dá certo, né? Porque veja, né? Agora o que acontece é quando você diz, né? A segunda lei de Newton é 2 pontos. Aí não começa um novo parágrafo, o que faz com que não tenha esse espaço em branco excessivo. Então isso já é uma coisa correta. A gente pôs uma vírgula, que é uma frase, e ao não ter um novo parágrafo entre o fim da equação e o onde M é, agora ele entendeu que não é um novo parágrafo, então ele já começou, quer dizer, começa uma linha normal, né? Sem dar uma indentação de parágrafo. Então deu certo, então essa é a maneira correta. Então a dica aqui é colocar, não pular linhas em branco antes e depois da equação. E a mensagem básica por trás é que a equação faz parte da frase. Então, né, é como se você estivesse dizendo, a segunda lei de Newton é F igual a ma, vírgula, onde M é a massa. Tudo isso é uma frase única, então tem que ter pontuação. Agora, isso que eu disse de não começar parágrafo, depende do contexto, né? Pode ter uma situação onde você termina a frase com uma equação. Isso existe, né? Tem frases que terminam com uma equação. Você está falando uma coisa lá, então, nesse exemplo aqui, o momento é dado por P igual a E sobre C. Ponto. Acabou a frase. Aí a próxima coisa é começar uma nova frase. Aí vem um detalhe que pode ser meio incômodo, né? Isso aqui eu admito que é meio... Eu preferia que não fosse assim, mas tem que ter um ponto final depois da equação. Polui, né? Era para ser só uma equação, vai ter um pontinho aqui. Sinto muito, frase é assim, né? Não pode ter uma frase que não termina com um ponto. Então a equação, se ela for a última coisa da frase, ela não pode ficar lá boiando, tem que ter um ponto final. Sinto muito, faz parte. Aí, depois de ter terminado uma frase com uma equação, ponto final, aí tem 2 opções, né? Você pode continuar no mesmo parágrafo, muitas vezes esse é o caso, porque, enfim, não mudou o assunto ainda, você terminou uma frase. Mas aí o que vem depois disso? Bom, outra frase. Pode não ter acabado o parágrafo ainda. Então você continua escrevendo dentro do mesmo parágrafo. Ou seja, então, né, mantém aqui o porcento para não pular linha em branco. E aí você continua, uma nova frase, mas você está no mesmo parágrafo. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é porque uma das frases terminou com uma equação que por causa disso você é obrigado a começar um novo parágrafo. Não é isso que define quando começa parágrafo, né? Parágrafos são blocos de ideias, né? Então você pode precisar ou não. Então, no caso geral, você não é obrigado, mas também não é proibido. Então, pode ser que você queira, né, precise que seja o correto começar um novo parágrafo, porque acabou o assunto nessa frase. Se esse for o caso, aí tudo bem. Aí você deixa um espaço aqui em branco, né, depois da equação, porque agora você quer, propositalmente, de maneira correta, começar, sim, um novo parágrafo, né? Ok, então isso foi o assunto de equação, né, fazendo parte de uma frase. Último comentário aqui. Nesses exemplos eu coloquei 2 pontos antes da equação.
Isso não é exatamente uma regra, depende. Pode ter frases onde parece mais natural colocar um dois pontos para exibir uma coisa, ou pode ter frases que, dependendo da construção, é mais natural que os símbolos da equação sigam sem ter um dois pontos antes. Então isso tanto faz. Ok, aí o próximo assunto. Unidades. Então, esse é importante também, é super simples depois que você entende, mas muita gente que está começando erra nesse detalhe aqui. Isso é uma coisa que, se você reparar em todos os livros, né, profissionalmente editados, todos os artigos, né, tudo que foi feito de maneira correta, já estava lá, né, que a gente não percebe, porque quando está correto, fica transparente. Mas a informação importante aqui é essa: as unidades não são em itálico. Então, quando você escreve a massa M, o M é em itálico. Agora, a unidade que vem depois, o kg do quilograma, esse não é em itálico. É na fonte normal, na fonte reta do texto. Aí, então, deixa eu mostrar uns exemplos errados de novo para começar. Então, aqui, por exemplo, né, digamos que você escrevesse aqui nessa parte escura é o seu código de LaTeX, né? Digamos que você simplesmente escreve direto assim: T igual a 1,5 giganos com raio R igual a 3 kiloparsecs. Aliás, esqueci de falar no começo do vídeo, vou usar uns exemplos aqui de coisas da astronomia, mas não importa, a recomendação geral vale para todas as áreas também, né? A formatação. Enfim, se você escrevesse aqui T igual a 1,5 giganos, tudo do jeito que está, bom, está errado porque o T tem que estar em itálico, e além disso, né, o sinal de igual, e se tivesse um sinal de menos, eles também têm que estar dentro do ambiente matemático. O sinal de igual e o sinal de menos, quando eles estão fora do ambiente matemático, eles não são o que você esperaria, são um símbolo errado, é outra coisa. Então, igual, menos, mais, essas coisas têm que estar dentro dos cifrões também. Aí tudo bem, então você poderia ter um primeiro instinto que é correto de colocar T igual a 1,5 dentro de cifrões. Só que se você colocar o gigano também dentro do cifrão, entendeu? Se você colocar a unidade no ambiente matemático, aí está errado. Tá vendo? Do jeito que está aqui, está errado. E percebe por que está errado? Porque ele interpreta que essas letras, Gzão, Y e R, é como se elas fossem três variáveis de uma equação. G que multiplica Y que multiplica R. Mas não é, né? Mas não é, justamente. Então, por isso que não é para fazer assim. E aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ele formata de um jeito, é como se fosse, entendeu? Constante de Boltzmann, que multiplica o momento, que multiplica a velocidade da luz. Não é isso. Né? Então, ou seja, essas letras aqui das unidades têm sempre que ser na fonte não itálica, na fonte reta. Eu estou usando a palavra reta, tem um nome melhor, que eu já vou falar na sequência, mas esse slide aqui, aí, então, quer dizer, então, esse aqui estava errado, e esse daqui já está, bom, está correto, né? Esse aqui está correto. Por quê? Porque a gente tirou o gigano e o kiloparsec de dentro do ambiente matemático, agora está fora, e é o que deveria ser. Então, agora repara na formatação, né? O Tzinho está itálico, né? Que é diferente desse, né? Correto? Os espaços aqui em volta do igual também estão corretos, o número, e aí o gigano está na fonte normal do texto, né? O texto comum. E aqui é a mesma coisa, né? O R'inho está itálico e o K, P, C estão na fonte reta. Então isso aqui em princípio já estaria correto, mas eu quero dar umas dicas de ordem superior ainda. Podia parar por aqui, Se você formatar desse jeito, quase ninguém vai reclamar, já está bom o suficiente. Mas deixa eu dar umas dicas um pouco melhores ainda, que são as seguintes. São sobre espaços inseparáveis. O que eu quero dizer? Espaços em branco, né? Então esse daqui, por exemplo, tá vendo? Concorda que tem um espaço em branco entre o número e a unidade? Ok, tudo bem, é o que é para ter, né? No texto, né? No PDF aqui, tem um espaço em branco entre o número e a unidade. Está correto, é para ter um espaço em branco. Só que esse espaço em branco em LaTeX aqui, às vezes pode causar problemas. E aí, para evitar os problemas, a gente substitui o espaço em branco por um til, né, no código. Né? Então, no código de LaTeX, quando você coloca um til, não aparece um til. O til é um caractere especial em LaTeX, ele produz um espaço em branco. Parabéns, né? Qual o propósito disso? Não, calma, tem um propósito que é o seguinte: esse espaço em branco entre o número e a unidade, ele é igual ao anterior, em tamanho e tudo mais, só que ele é inseparável.
Ou seja, nunca vai acontecer do número ficar no fim de uma linha e a unidade ficar no começo da outra linha. Aí isso é uma das coisas, entendeu? Então o que eu sugeriria fazer é assim, né? Variável igual a número dentro dos cifrões matemáticos, aí til para dar um espaço inseparável e a unidade na fonte reta fora dos cifrões. Isso também já está correto o suficiente e é melhor do que o que a gente fez antes. Agora veja um exemplo onde daria problema se não tivesse o til, entendeu? Poderia acontecer, dependendo do tamanho da linha, né, do número de caracteres e tal, poderia acontecer que chega aqui no final, termina a linha justo no número, 1.5, e aí ele fica meio que, sabe, solto aqui sem a unidade. Então o leitor está lendo e fala, peraí, tem um número sem unidade. Aí você, oh meu Deus, aí leva um tempinho e você, não, está aqui. Só para evitar, né, esse pânico momentâneo, essa é a utilidade de colocar o til, né, para que isso não aconteça. Quando você coloca o til, aí veja, a diferença é essa, olha o que acontece. Aí o LaTeX dá um jeito, né? Ele reacomoda um pouco o que vem antes, o que vem depois, espreme um pouquinho, estica se precisar os espaços entre as letras, de modo que, de uma maneira sutil e bem feita, de modo que essa coisa inteira, ou pelo menos essa daqui, né? Essa coisa inteira aqui fique inseparável. Interessante, né? Então isso já ajuda bastante. Agora, esse, na verdade, quer dizer, isso aqui não é um certo ou errado, né? Isso aqui é só uma recomendação. Seria melhor fazer isso do que deixar separar. Mas se separar, não é errado. É só talvez uma preferência. O que eu quero dizer é, vocês vão encontrar textos profissionalmente editados onde a equação foi quebrada, porque não teve jeito. Às vezes não dá, às vezes não tem jeito. Se a equação for muito comprida, se as unidades forem muito compridas, às vezes vai acontecer de estar escrito t igual no fim da linha e aí o número com a unidade no começo da linha de baixo. Às vezes acontece, às vezes não dá para evitar. O que eu estou dizendo é, tendo jeito de evitar, tente, né? Colocando esse til para pelo menos não separar o número da unidade, mas se acontecer do sinal de igual ficar para cima ou para baixo, não sei o que lá, tudo bem, às vezes acontece, é incontornável. Tá. Aliás, já que a gente está falando disso, a mesma dica, né, a dica que eu disse é colocar o til inseparável para não separar o número da unidade, ela também vale para uma outra coisa que é muito importante na formatação e talvez até mais relevante, para falar a verdade, que é as figuras. Né? As figuras, se você escrever as figuras assim, fig, ponto, espaço em branco, e aí o ref, né, que vai gerar o número da figura, poderia fazer assim? Poderia. Geralmente não dá problema. Mas olha que coisa inconveniente quando dá problema. Quando dá problema, fica uma coisa muito feia. Né? O problema que eu estou dizendo é, de novo, né? Separar isso aqui numa quebra de linha. Pode acontecer. E aí quando acontece fica muito feio, porque olha só, parece que terminou uma frase, porque né, tem um ponto final, não é um ponto final, mas tem um ponto aqui. Então se você olha isso né, de longe, você fala, peraí, terminou uma frase na palavra fig, acabou a frase, agora vai começar uma nova frase. E, não é, né? E a outra coisa é quando você bate o olho aqui nas beiradas do começo das linhas, você podia olhar um 3 aqui e, sei lá, evoca uma sensação de enumeração, né? Você poderia achar que peraí, esse aqui é o item 3, está começando o 3 alguma coisa. Enfim, essas coisas meio esquisitas de explicar, isso deve ser evitado. E o jeito de evitar isso é muito fácil, é só, de novo, colocar o til entre o fig ponto e o ref, que vai gerar o número da figura, e aí o LaTeX dá um jeito de ou põe tudo para cima ou põe tudo para baixo, mas não quebra entre o ponto e o número. Tudo bem? Não, mas esse é bom mesmo. Esse é bom sempre usar e não custa nada. Então esse aqui eu coloquei bem grandão. É o jeito correto, o jeito normal que a gente sempre usa para escrever fig e o número da figura. Então sempre usem assim, sempre. A figura é sempre isso. Agora, para terminar essa parte, aí um nível de mimimi de ordem superior, que eu devia ter colocado isso, mas enfim, eu pessoalmente acho mais elegante, ao invés de colocar o til, que é um espaço em branco, tem um outro símbolo que também gera espaço em branco, um comando aqui, um negócio, que também gera espaço em branco, só que é um espaço em branco um pouquinho menor do que o normal.
E eu acho que fica melhor, entendeu? Para o espaço em branco entre o número e a unidade não ser do mesmo tamanho que o espaço típico entre duas palavras. Enfim, aí já é uma frescura muito exagerada, mas enfim, eu pessoalmente acho que fica melhor usar esse barra vírgula. Então esse barra vírgula é o que serve para gerar um espaço um pouquinho mais estreito, ao invés desse espaço grandão entre o número e a unidade. Ok. Enfim, então a minha sugestão é usar esse. Então quando eu tenho, por exemplo, uma unidade que precisa ficar na fonte reta aqui fora, eu termino o ambiente matemático, ponho esse barra vírgula onde estaria o tio, e aí fica um espaço inseparável também, só que um pouquinho mais estreito. Tá. Próxima coisa, e quando as unidades são um pouco mais complicadas, né? Então, o que eu mostrei ali é uma unidade que são, enfim, 3 caracteres, né? Uma coisa facinha de escrever. Mas tem unidades que vão ser coisas divididas pelas outras, né? Aí, primeiro, quando você tem coisas divididas, né? Quilômetro por segundo, por exemplo, poderia escrever quilômetro barra segundo, aí depende um pouco das regras aí dos journals, tá? Mas de qualquer maneira é mais recomendável usar elevado a menos 1. Por vários motivos, né? Às vezes você tem 3 unidades, pode ter ambiguidade, qual que está no denominador e tal. Então é mais apropriado usar elevado a menos 1. Elevado a menos 1, vocês já sabem fazer na técnica, o colchete, e aí o que tiver entre chaves depois do colchete é a coisa que será elevada. Por que as chaves? Porque senão só o menos seria elevado e o 1 ficaria para fora. Se tiver um único caractere sendo elevado, aí não precisa de chaves. Mas aqui tem 2 caracteres, o menos e o 1. Então, elevado é o circunflexo e a chave. Ok, aí você começaria escrevendo assim, velocidade igual a 200 km segundo a menos 1. Aí o que fazer com isso, né? Bom, do jeito que está, claramente estaria errado. A primeira coisa que você podia fazer é colocar tudo dentro do ambiente matemático. Bom, o ambiente matemático faz o menos 1 ficar elevado. Isso já é alguma coisa. Mas, claramente, estraga o que a gente acabou de aprender sobre o fato dessas fontes aqui não poderem ser itálicas. Agora, de novo, está com aquele erro onde o K, o M e o S estão sendo tratados como se eles fossem unidades. E não são, desculpa, como se eles fossem variáveis matemáticas. Eles não são variáveis matemáticas, eles são unidades. Aí, por que eu estou falando isso? Né? Você podia falar, não, mas não tem nada de novo aqui. Você podia só colocar o cifrão no fim do número, aí o KM está para fora, já está correto, e o S elevado a menos 1, bom, o S já está correto. Então, tudo que você precisaria fazer era colocar um cifrão em volta do elevado a chaves. Tudo bem, poderia ser também, poderia ser. É que quando a unidade tem muitas coisas elevadas, às vezes eu acho mais fácil pôr tudo logo de uma vez para dentro do ambiente matemático e aí escapar do ambiente matemático só quando precisa. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é assim, escapar é, estando dentro do ambiente matemático, todas as letras que você colocar lá, entre os cifrões, vão ser tratadas como se cada uma fosse uma variável matemática. Agora, se você precisar escrever alguma espécie de texto reto, aí o que tem que fazer? Tem que colocar entendeu? Você tem que proteger a coisa que você quer escapar entre chaves, e aí dentro dessas chaves começar com esse comando /rm. Antigamente eu achava que era remove alguma coisa, mas não, esse /rm significa fonte romana. É uma nomenclatura meio esquisita, mas nesse contexto aqui de coisas de fontes e tal, romano significa não itálico. Em outras palavras, a fonte reta, né? A fonte normal do texto. Então, tudo que você colocar dentro dessas chaves protegidas, elas vão estar escapando do ambiente matemático e elas voltam a ser texto normal. Entendeu? Então, essa é a dica super relevante de como fazer isso, como escapar do ambiente matemático. Então vamos lá. Então, aí digamos que você coloca tudo então dentro do ambiente matemático, aí você quer que o KM não fique em itálico e o S não fique em itálico. Então o que você precisa fazer? Bom, precisa envolver o KM e o S dentro de pares de chaves, onde eles vão ficar protegidos. E aí dentro desse ambiente entre chaves, coloca lá o /rm de fonte romana. Agora o KM vai estar reto e o S vai estar reto. E o resto é matemático mesmo. Só que ainda não está pronto, né? Porque do jeito que a gente fez, ficou tudo colado, né? Porque, enfim, são caracteres aqui, né? O 0, o K, o M, encostou tudo, né?
Aí, para dar os espaços corretos, de novo, você poderia colocar til entre as coisas, mas como eu acho que o til é muito grande, eu prefiro colocar o barra invertida vírgula, né? Entre cada coisa, entendeu? Então, entre o número e a primeira unidade, põe um barra invertida vírgula. Entre o km e o não pode ficar colado também, né? O km não pode ficar colado no segundo, porque senão fica kms elevado a menos 1, não é isso? Tem que ter um espaço entre o km e o s. Como o til é grande, eu coloco um barra invertida vírgula. Então tá aí, essa é a maneira perfeita de formatar 200 km por segundo, certo? Só mais um exemplo, né, para o pessoal da astronomia ficar contente. Eu não vou descrever todos os detalhes, vocês podem pausar o vídeo e fazer por si mesmos aí depois, mas está aqui. Então você precisa escrever que a constante de Hubble H0 é 70 km segundo elevado a menos 1 megaparsec elevado a menos 1. Aí tá aí, então com os espacinhos apropriados entre todas as coisas e as fontes romanas onde devem ser e itálica onde é matemático. Mais uma coisa sobre unidades ainda, isso aqui é peculiar da astronomia, mas eu queria mencionar que é a massa solar. Aí aqui tem um pouco de controvérsia, no sentido de que a massa solar, para começar, é esse símbolo aqui, né? É um emão, e no subscript, né? O subscript, vocês conhecem também, é o oposto do circunflexo, né? Quando você vai colocar embaixo, é um underscore aqui, entre chaves. E o símbolo solar, né? Coisas do Sol, é uma bolinha com um ponto dentro. E em LaTeX tem um símbolo para isso, que é esse barra invertida ou dot. Então isso aqui é a bolinha com um ponto dentro. Então M subscript ou dot. Aí a questão é o que é a massa solar, né? Eu pessoalmente sou da interpretação de que a massa solar ela é uma unidade. Ela é uma unidade, assim como quilômetro é uma unidade. Então ela deveria ser na fonte reta. Mas, como eu falei, não tem unanimidade. Alguns journals adotam isso que eu acabei de falar, mas alguns aceitam a massa solar em itálico, enfim, baseado em alguma outra interpretação. Então, do jeito que eu acho melhor fazer, como é que é, né? Então, por exemplo, se você tem aqui a massa estelar, é 10 a 10 massas solares. Esse massa estelar é uma variável matemática, é uma massa genérica numa equação onde aparece lá a massa estelar. Ok. Agora, esse emão eu considero que é uma unidade, então deve ser reto. Aí eu venho aqui em volta do emão, desse, né, o da massa solar, coloco em volta dele as chaves e o barra RM de fonte romana. Aí percebe a diferença, né? Então esse aqui está itálico, né, dá para ver, e esse aqui está reto, né? Por fim, eu deixo esse aqui como exercício para vocês fazerem, né? Formatar bonitinho, tá vendo? Então, ρ igual a 1,5 vezes 10 a 10 massas solares por quiloparsec cúbico. É isso, né? Gasta um certo número de caracteres para compor isso em LaTeX, mas está aqui a formatação correta. Só uma dica, essa é meio tola também, mas não custa dizer, esse X, eu falei errado, né? Essa cruz aqui não é um X, né? Não é a letra X, é o barra invertida times, né? Essa multiplicação. Bom, então deixa isso aí como exercício para vocês fazerem depois. E o último item, né, a última dica que eu queria dar são a formatação dos subscripts, né, as coisas que tem embaixo de algumas variáveis. E aqui a regra geral é que eles normalmente não são em itálico. Pode acontecer, dependendo de algum contexto matemático lá, onde sim pode fazer sentido. Mas eu queria falar aqui especificamente do caso onde não é. Eu quero dizer assim, quando você tem uma variável e tem o nome de uma coisa embaixo, entendeu? Então, por exemplo, a massa do halo. A massa do halo. Como é que você poderia formatar isso, né? Você coloca aqui um M, né, underscore, entre chaves a palavra halo, tudo dentro dos cifrões matemáticos. Só que aí, já perceberam, nessa altura, o que vai acontecer? Ele vai tratar a letra H, a letra A, a letra L e a letra O como se fossem 4 variáveis matemáticas de uma equação. H que multiplica A, que multiplica L, que multiplica O. E não é isso. Né? Claramente dá para ver que fica bem diferente. Né? O A é o A itálico, o H, tudo é itálico, estou ressaltando os que saltam aos olhos. Claramente, né, o A não é da fonte reta, e mais do que isso, né, o espaçamento entre as coisas é um espaçamento matemático, não é o espaçamento de texto reto. Então a maneira correta é escrever a palavra halo. Mas percebe a motivação por trás do que eu estou dizendo aqui? Por quê? Ora, porque a palavra halo é texto. É texto, a palavra, né? Não é equação, é texto. Então, se a palavra halo é uma palavra, né, de texto, então ela deve estar no ambiente de fonte romana. Tudo bem?
Então, essa é a maneira correta. Então, por que eu enfatizei isso? Porque, às vezes, a palavra não está escrita por extenso. Às vezes tem só um H, entendeu? Então, às vezes seria assim, massa do halo, né? Onde você definiu lá, MH é a massa do halo. Aí, num primeiro momento, a pessoa podia não ter muita certeza. Falar, sei lá, né? MH é uma coisa matemática, concorda? MH, você poderia achar que é. Mas esse H, de onde veio, entendeu? É a constante de Planck? É uma altura? Esse H, ele próprio, é uma variável matemática? Não, não é. Ele é a primeira letra de uma palavra comum. É como se fosse uma abreviação. Então precisa ser na fonte reta, né? Então eu recomendo que esse H seja na fonte romana, não itálica. E da mesma forma, vários outros exemplos aqui, só para vocês verem como é que salta aos olhos quando está errado, né? Depois que você se dá conta, né, fica muito evidente. Por exemplo, né, um ômega M, né, M de matéria, então a palavra matéria, um Rho crítico, né, olha que espaçamento mais errado, né, C que multiplica R, não é. Crítico é uma palavra, né, de texto. Mesmo esse é sutil, né? A velocidade circular, se você deixar um Czinho, né, não é a velocidade da luz, né? Esse Czinho está itálico. Tem que ser o Czinho da fonte romana, porque é C da palavra circular. E os outros aqui é a mesma coisa, né? Fração de gás, um tempo máximo. Quando está errado, fica uma coisa claramente matemática, quando deveria ser no formato de texto. Bom, era só isso. Essas são as dicas básicas que eu reuni aqui, que eu queria enfatizar. É claro que LaTeX tem um trilhão de outras, né, sutilezas, detalhes para aprender e tudo mais, mas essas são, digamos, as mais gerais, assim, que se aplicam para tudo quando a gente está escrevendo textos científicos. Então, quando vocês estiverem escrevendo aí seus relatórios, dissertações, teses, artigos, projetos de pesquisa, etc., tenham em mente, né, esses detalhes, melhora muito a qualidade, né, a apresentação do texto, né, para quem está lendo, e espalhem a palavra. Bom, era isso então, vou parar por aqui. Obrigado pela atenção, pessoal.